Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente continua com as abordagens, né, dos aspectos termoquímicos, falando um pouquinho aí de outro fator que é tão importante quanto, né, os demais já discutidos, mas agora a gente chega num grau de profundidade talvez mais detalhado, né? Então a gente começa do macro e tenta ir pro micro para tentar entender efetivamente como que esses processos se comportam dentro das relações que a gente já discutiu, né? Principalmente das relações de espontaneidade. E para a gente poder compreender essa espontaneidade, a gente tem que examinar uma grandeza termodinâmica que, acredito eu, vocês já pelo menos ouviram falar, mesmo que talvez não saibam exatamente do que se trata, né? Que é a entropia, né? E de uma forma bem geral, a entropia está associada com o grau de aleatoriedade de um sistema, né? O quão bagunçado, entre muitas aspas, né, está esse sistema. Mas num aspecto, num rigor científico, a gente vai falar isso que é relação com o grau de energia distribuída, né, nos movimentos das moléculas dentro do nosso sistema. Tá? Então, a gente vai falar de algumas definições matemáticas sem, como a gente já comentou, aprofundá-las. E depois a gente vai entrar nos exemplos, né, um pouco mais aplicados aí para entender como que tudo isso se comporta. Essas são as principais equações envolvidas, né? Então a gente não vai deduzi-las, só para a gente poder explicar da onde surge essa discussão, né? Então, a entropia, que é representada pela letra S, é uma função de estado, tá? Então, para quem não lembra, a função de estado é aquela onde a gente se importa apenas com o estado inicial e o estado final, sem se preocupar com o caminho, né, que se transcorreu para se chegar do início ao fim, né? Assim como energia interna, assim como entalpia, que a gente já discutiu também, né? E a gente consegue relacionar, né, essa variação de entropia, justamente por ser uma função de estado, né, com a entropia final do sistema e a entropia inicial do nosso sistema. A gente consegue também fazer uma relação de variação de entropia, né, com a quantidade de calor, desde que a gente tenha um sistema isotérmico, um processo isotérmico, né, com temperatura constante. E também é importante que a gente destaque que a gente tem uma possibilidade de calcular essa variação de entropia do universo para processos reversíveis e processos irreversíveis, tá? Então, se a gente quiser generalizar, né, o processo irreversível ele vai resultar em um aumento de entropia, tá? E o processo reversível ele não tem essa variação de entropia. Então, percebo ali que a equação, né, é igualada a zero para um processo reversível e é maior que zero para um processo irreversível. E essa informação ela é conhecida efetivamente como segunda lei da termodinâmica, né? Que daí a gente expressa em equações e que podem ser muito mais detalhadas do que essas aqui, mas a gente quer focar na entropia, tá? Então, a gente pode dizer, já que, né, um processo espontâneo é reversível, é irreversível, na verdade, né? A gente pode dizer que a entropia do universo vai aumentar em qualquer processo espontâneo. Então a gente tem essa tendência, né? A desordem do sistema num processo espontâneo vai aumentar. E é isso que a gente vai conseguir exemplificar e observar em outros sistemas reacionais, né? Que é o nosso enfoque aqui justamente da termoquímica. Então a gente vai entrar, né, numa discussão molecular da entropia, né, numa interpretação molecular da entropia, e já vai fazer um link, mas não discutir muito a fundo agora, a questão das abordagens da terceira lei da termodinâmica, que a gente vai discutir futuramente. Então vocês vão ver que elas se intercambiam, né? A gente tem aí uma discussão muito próxima entre as duas leis. Mas nesse caso aqui, é uma simplificação do sistema. Percebam ali no lado esquerdo, nós temos duas moléculas, né? Então, um sistema bastante hipotético, coloridas, vermelho e azul, e a gente vai acompanhar o que acontece com elas, né? Quando? Quando eu abro essa válvula, né? E essa válvula permite a comunicação entre os dois sistemas, entre os dois recipientes, tá? O que vai acontecer? O gás vai se expandir, né? Espontaneamente e vai preencher o frasco esquerdo e o frasco direito, né? E não vai voltar de forma espontânea para o frasco esquerdo. Quer dizer, ele vai tender a ocupar os dois espaços, como a gente já estudou para sistemas gasosos. Então, isso é o que vai acontecer quando eu abrir essa válvula. Só que do ponto de vista molecular, ou seja, se a gente conseguisse analisar cada uma das moléculas, a gente tem essa tendência que elas se espalhem, mas elas podem assumir vários arranjos. E aí vem a figura da direita, que são os possíveis arranjos quando a gente abre esse registro. Cada arranjo
é chamado de microestado, ou seja, em cada lugar que essa molécula pode estar, essas moléculas podem estar, é denominado microestado. Percebam, se só com duas moléculas a gente já tem uma possibilidade de 4 microestados. A gente, né, isso colocando como situações apenas esquerda e direita. A gente, conforme vai trabalhando com sistemas cada vez mais reais, a gente tem uma possibilidade de microestados muito maior. E a gente, claro, vai fazer tratamentos matemáticos para entender esses arranjos possíveis, né, de posições e energias das moléculas, que nada mais são do que a representação dos microestados. Tá? Claro que tudo isso é de um ponto de vista molecular, então a gente observa sempre essa tendência. Né? E quais são essas tendências? A gente tem uma molécula de cada lado nas imagens superiores, então, né, independente de quem seja, a vermelha e a azul. E nos microestados inferiores, a gente tem todas elas do lado esquerdo, como estava originalmente, e todas elas do lado direito, considerando essa migração total. Tá? Ah, mas existe essa probabilidade? Existe essa probabilidade. A gente está falando que a tendência é a desordem, né, do sistema e que elas ocupem todo o espaço. Mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. A gente não pode esquecer que quando a gente abre o registro, o arranjo das moléculas de gás vai se tornar aleatório e desordenado. Né? O que quer dizer isso? Que a gente não vai ter um controle e dizer, esse caminho é linear, ou essa tendência nessa fluidez. Lembra lá que os gases, né, vão ocupar o sistema de forma desordenada e aleatória, conforme o movimento que a gente já entendeu dessas moléculas, né? Dessa diminuição das interações. Outro fator importante é que se a gente imaginar esses microestados, é como se a gente fizesse uma fotografia, né, dessas moléculas, considerando, claro, um gás ideal, de um estado termodinâmico em um instante. Então, quer dizer, tem milhões de possibilidades, né? A gente vai associar cada possibilidade a uma velocidade de uma molécula, ou seja, a gente vai revelar a sua energia cinética, né? A energia cinética naquele exato momento. Então, a gente tem mols de possibilidades, né, de energias cinéticas e posições. Então, cada uma delas a gente chama de microestados. Tá? Então, essa é uma definição importante para nós nesse momento, já que a gente vai precisar discutir os aspectos que regem, né, essa variação de entropia. A gente tem, né, equações para determinar esses microestados, para estudar esses microestados, mas é claro que a gente não vai entrar nesse aspecto agora. O que a gente precisa entender para a questão de entropia é que a entropia é uma medida da quantidade de microestados que estão associados a um momento macroscópico. Tá? Então pensa, se eu preciso entender como elas estão organizadas antes e após uma determinada situação, com a entropia eu vou observar a desordem ou a desorganização dessas moléculas, né, cada vez maior, porque eu estou falando de processos espontâneos. Ah, mas só processos espontâneos? Não, a gente tem situações para outros processos, mas a gente vai estudar para relacionar, né, com a termoquímica processos espontâneos. Claro que a gente precisa também, né, entender que as partículas de um gás, considerando sempre um gás ideal, eles são os pontos, né, idealizados. Então eles não têm volume, não têm ligações, mas a gente vai entender que eles estão aleatórios no espaço, né, e como a gente estudou lá no início, né, os sistemas, as fases, né, as fases moleculares, lá nas forças intermoleculares, para falar então como que estão organizados. E depois a gente foi especificando cada uma das moléculas. Né? Mas o que é importante é que a gente tenha em mente que esses pontos são simplificações, tá? Qualquer molécula real, ela vai se submeter a vários movimentos e esses movimentos são muito complexos, tá? Então, o que é importante mostrar aqui é que as moléculas podem ter ações de vibração, né? Então movimentos de vibração e movimentos de rotação, tá? Esses movimentos de vibração e rotação que vão permitir que a gente caracterize, né, os arranjos com os quais os átomos isolados não podem ter. Tá? Então, consequentemente, né, a gente, quando fala de um conjunto de moléculas reais, a gente tem um número muito maior de microestados possíveis, porque justamente a gente está falando desse tipo, né, de movimentação. Não são mais pontos isolados, agora são características, por exemplo, vetoriais. Né? A gente tem as polaridades, as densidades de carga, as características de raio atômico e tudo isso vai favorecer, né, a interação maior ou menor, dependendo aí da fase, para que a gente tenha, então, no processo espontâneo,
um aumento da entropia do sistema. De um modo geral, a gente pode fazer algumas previsões, claro, qualitativas, né? Não vamos trabalhar aqui com valores neste momento, mas essas previsões qualitativas, elas são em torno das variações de entropia. Então a gente pode associar, por exemplo, os fatores de temperatura, aumento ou aumento, né, ou diminuição de temperatura, volume de um sistema. A gente vai abordar também, né, isso relacionado aos aumentos que vão acarretar no aumento de número de microestados, vão levar a um aumento de entropia se a gente seguir essa seta vermelha, então diminuição das interações e a aleatoriedade da movimentação aumentando, né, como a gente pode ver ali na legenda, o grau de liberdade dessas moléculas, né? E, consequentemente, o número de partículas que vão se mover de modo independente. Né? Lembrar sempre que quanto mais o aspecto gasoso, né, o aspecto de liberdade aumenta, a característica independente dessas moléculas aumenta também. Então a gente pode observar que elas estão aí cada vez mais aleatórias e comportando-se como gases, né, que é o que a gente observou até agora, como elas vão se comportar nessa forma bastante aleatória. Tá? Outro fator que a gente já observou, vocês vão ver que muita coisa da entropia vai se explicar aqui através de sistemas que a gente já estudou. Né? Outro fator é quando a gente tem, por exemplo, um sólido iônico e é dissolvido esse sólido em água. Né? Então a gente tem aí um processo de dissolução. Quando essa dissolução do sal vai acarretar, né, na solubilização, consequentemente, mas no desordenamento, né, deste arranjo do composto sólido, a gente tem um processo de desordenamento. Né? Quer dizer, os íons estavam confinados ali, organizados, e eles ficam mais desorganizados. Esse processo de entropia é que vai explicar por que o processo de solubilização ocorre facilitadamente. Né? A gente tem aí uma diminuição da energia do sistema e, consequentemente, a gente tem um favorecimento segundo a segunda lei da termodinâmica. Tá? Segunda e terceira lei, né? Como eu falei para vocês. Outro exemplo também, aí a imagem da direita, né, é quando a gente fala da entropia relacionada a um processo químico especificamente. Então, do lado esquerdo nós temos duas moléculas aí, e do lado direito uma molécula só, né, um tipo de molécula. Né? Então, duas moléculas reagindo ali, o NO e o O2, e o NO2 no frasco da direita. Quando ocorre essa reação, há uma formação de novas ligações. Né? Então a gente tem uma formação de uma ligação NO. Tá? Quando a gente tem isso, a gente reduz o movimento dos átomos. Né? Então a gente diminui os graus de liberdade. Né? Então, consequentemente, a gente diminui as formas de movimento. Essa diminuição consequente, né, da reação química diminui o número de microestados também e, consequentemente, a diminuição ocorre a observação ocorre na diminuição da entropia. Tá? Ah, professor, mas não é tudo espontâneo, mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente precisa ir para o caminho não espontâneo. Né? Então a gente precisa favorecer com que essa reação efetivamente ocorra. Tá? Então a entropia vai explicar alguns processos de desordenamento pela espontaneidade e vai justificar porque que a gente precisa fornecer energia para outros processos. Tá? Então, de uma forma bem resumida, né, claro, são aspectos de termoquímica e a gente vai explorar alguns deles nas energias livres futuramente, né, e nas terminologias necessárias. A gente vai ter que constatar, né, que a associação da entropia num determinado sistema vai aumentar quando a gente tiver, por exemplo, gases que vão se formar a partir de fases mais ordenadas, que são sólidos e os líquidos. Quando a gente falar de líquidos ou de soluções, né, formadas a partir de sólidos, então que é um sistema aí que a gente mostrou, por exemplo, na solvatação. E também que o número de moléculas de gás vai aumentar, né, quando a gente tiver uma reação química. Então, quer dizer, nesse processo aqui representado é o inverso, mas se a gente tivesse, quando a gente tiver um aumento, né, do número de moléculas de gás, a gente vai ter um aumento na entropia e vai, então, justificar também por fatores de espontaneidade. Existe agora, né, uma relação que a gente vai fazer na próxima aula, que é a questão com a energia armazenada do sistema. Mas daí a gente vai falar especificamente da terceira lei, né, da termodinâmica, porque a gente vai associar essa terceira lei com a entropia de uma substância cristalina perfeita, né, no zero Kelvin, né, no zero absoluto, que, é claro, aí é uma sequência para a gente não ficar aí com muita informação numa aula só. Tá bom? Galera, qualquer coisa, dúvidas?